E aí, meu amigo Jordan? Vou me permitir começar desse jeito de novo, porque hoje a gente tá num modo, né, meio diferente, meio cheio da malemolência, em pessoa, podendo se tocar, se cumprimentar, né? Então, feliz? Sempre, cara. Contigo, Sempre. contigo eu tô sempre feliz, Hoje cara. mais, né? Se eu tô contigo, eu tô feliz. Ah, Se eu tô que contigo, eu tô feliz. momento. Estamos aqui mais uma vez, altas madrugadas. Não É. importa se é remoto ou presencial. Num dia diferente também, né? Num dia diferente, a gente tava usando o final de semana pra isso, então, né? E Exato. agora o final de semana já acabou, né? Enfim, né? Bom, então a gente tá aí. Eu acho que vale o mesmo disclaimer que a gente fez no início do episódio anterior, que é a gente tá gravando, então, como a gente tá gravando presencial. E, tipo, esse é o segundo episódio, a gente tá gravando na mesma leva do anterior. Então, pode ter algum problema de áudio, de gravação, Divino. de imagem. Então, a gente já fica aqui, desculpa, né, por qualquer eventual problema. Se tu tá conhecendo a gente a partir desse episódio ou do anterior, ah, né, ali é a quarta parede, esqueci de falar dela agora. Por favor, assistam os outros pra você ver de fato como é o formato default, que é mais uma formato de comemoração que a gente fez aí por ter tido uma meta, então só dando esse disclaimer aí pra não pensar, pô, olhei lá, num eventual problema de áudio, coisa que ia acontecer aqui, ou formato, enfim, sei lá. A gente tá só colocando panos quentes aqui, não existe na gente. E se gostar do formato, Não, comenta que a gente pode é isso aí. trazer para os próximos, né? Exato. E lembrando que daí a próxima achievement a ser desbloqueado é com 1.000 inscritos, uma live stream. Live. Nesse mesmo formatinho aqui, né? Exato, aqui Bem mesa também. de bar, Mesa de bar, né? Vai ser isso aqui. bate-papo. Vai tipo é isso aqui ao vivo, nesse mesmo cenário, mesmo setup, mesmo setup. Só vamos ter que ser mais cedo, né? Porque eu não sei se todo mundo vai nos acompanhar nas nossas madrugadas, É, né? exato, exato. Madrugada de segunda-feira, de domingo é complicado. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Então, a gente acho que debateu bastante, né? Até chegar num consenso de que tipo de tema talvez pudesse fazer sentido. Então a gente queria muito falar sobre IA, mas também a gente já trouxe bastante conteúdo nesse sentido, né? Tipo, ó, vibe coding, programando com IA, Produtividade, se aumenta ou não. produtividade, IA no processo de aprendizagem também. A gente Exato, comentou sobre. sim, Então, a gente discutiu, debateu, e um pouco até acho que na linha do último episódio que a gente falou, né, sobre revolução, mudanças, evolução, né? A gente chegou num consenso de que seria bem interessante ir além do código, né? Falar além só da parte mão na massa do desenvolvimento e trazer um pouco, acho que, das nossas experiências, do que a gente tem visto assim no mercado, de onde dentro do processo de software, e não só olhando para o desenvolvimento, que a gente pode aplicar IA. Né? exato. Inclusive, a gente sempre bate aqui na tecla quando a gente fala de carreira e do desenvolvimento como todo, a gente sempre bate na tecla de processo, que não Uhum. é só sentar e codar. Então, pensando nisso, pensando em o que mais a gente poderia falar de IA, que essa keyword aí que tá no, né, que tá no Zoom e vai ainda estar por um bom tempo. E linkando isso que a gente não tinha falado ainda de processo, cara, como é que tá IA nesse processo todo de software, né? Tipo, a gente sempre fala muito de codar e tudo mais, mas tá aí o todo, porque não é só codar. Tem desde o input inicial até tu chegar no output que de fato é entregável de software. Existe um universo, steps, processos, caminhos a serem seguidos, fluxos e tal. Como é que tá IA nesse processo? Eu queria dar um passo atrás, até porque a gente não sabe exatamente o perfil de quem está nos assistindo, né? Então, às vezes, eu já notei que tem algumas pessoas que nos acompanham que estão numa etapa mais inicial de trabalho, mas acho que antes da gente, de fato, pular, assim, para tentar ver onde a IA está encaixada e a gente trazer um pouco os exemplos, talvez a gente tentar desmistificar um pouco o que que é o processo de software, né? Exato, Acho que tu pincelou, assim, um pouco, mas é muito além do código, né? exato, Eu acho que o código ele é mais o fim, vamos dizer assim, da coisa, mas tem um rio de coisas antes, né? exato, exato. O que é o primeiro passo? O que é o primeiro passo? É o desejo de alguém É a dor de querer alguém. um produto digital para alguma coisa. Começa ou na dor de alguém ou na ideia de alguém Produto que. digital eu vou. Acho que eu errei, porque às vezes pode ser um script que resolve a vida de alguém, né? Exato, exato. Não é de fato um produto, né? Então eu vejo que sim, o processo de software ele começa independentemente da vertente nesse entendimento, né? Que normalmente a gente fala sobre discovery. Ah, vamos fazer a etapa de discovery de um projeto, de um módulo, de uma feature, né? Sim.
Ah, E o discover existe a partir de uma dor que alguém tem e a gente usa o discovery para ver como que resolve aquele problema. exatamente. Entender premissas, entender o cenário atual do cliente, entender de fato como é que é o processo. Nesses projetos mais de IA, assim, que a gente trabalha no dia a dia, eu vejo que tem uma repetição muito grande de existir já um processo, normalmente manual ou parte manual, e o cliente está tentando automatizar esse processo. Sim, Então, normalmente é um processo conhecido que precisa ser transformado, né? Não é regra, tem muito processo que é uma dor de um processo que ainda não existe dentro de uma empresa, mas eu noto que nessas soluções de AI isso é bem recorrente, sim, né? sim, Então, acho que o primeiro passo é esse, essas fases iniciais assim de discovery. Depois a gente entra mais no detalhe de como que a Yala pode, de fato, tá ajudando nessas etapas, né? E depois aí toda a parte mais processual da coisa, que é no momento que a gente entendeu o problema, a gente já começou a desenhar, pensar no problema, vem toda a parte de projetos, né? Que é lá o PM, o GP, o PO, depende, varia bastante, né? Até no episódio passado a gente citou a analista de sistema, que exato, fazia tudo isso, né? exato, Mas vem a parte de a gente começar a estruturar. Seja fazendo um planning, começando a criar cards, começando a criar um backlog, começando a criar esses sprints, que é tudo pré-antes, né? A gente nem tem um repo ainda, né? Em muitos exato, momentos. A gente nem tem um GitHub lá ainda para fazer essas tarefas. Mas tudo isso a gente já está falando de processo de software, né? exato, Processo de exato. Já solução. tem pessoas pensando em coisas até de fato. Alguém dá ali um create new project, um git init e tá criando aquilo ali. Existiram horas de discussão de pessoas pensando, de pessoas calculando, de pessoas viabilizando se aquilo de Uhum, fato poderia acontecer ou não. Então, vamos lá. Então, a partir desse princípio, temos o discovery, entendemos a dor a ser resolvida. Aí nesse discovery, geralmente, tu tem uma pessoa de produto e uma pessoa técnica. uhum, Por quê? Porque a pessoa de produto é a pessoa que melhor consegue entender aquela dor do cliente, digamos assim, a melhor interface para fazer isso. E a pessoa técnica consegue, além de ver se é viável o que está fazendo, de alguma maneira ela já consegue dar um caminho ali, pelo menos um parecer de como aquilo vai começar a se desenhar, certo? exato. Então temos esse cenário aí. Aí eu acho que ainda tem muito pouco de AI, tá? Uhum, uhum, Sinceramente, eu acho que esse daí talvez ainda é um bem manual, que é muito ali sentar junto em call mesmo, estressar a ideia e tudo mais, então acho que aí tem pouco IA. Partindo desse princípio que, tipo assim, viabilizamos a ideia, entendemos a dor do cliente, temos um princípio de viabilidade técnica para isso, o que que seria um próximo passo? De fato, a escrita, veja, eu não sei se, mas tipo assim, tá, tu tem aquele projeto muito bem definido, uhum, então tu teria uma escrita de um projeto, né, de um projeto do que seria a solução, teria um diagrama de arquitetura, uhum, aí pode ter IA ou não, já dependendo, mas dependendo do quão primordial, não é primordial, do quão embrionária tá aquela ideia, uhum, ainda dá pra usar muito pouco IA ali, porque tem muito que nem tu sabe direito quem que tu quer, tá meio que, né, desenhando ali e de tudo fato. mais. Então, tipo assim, tem aquele diagrama desenhado, já tem coisas escritas da visão de produto, acho que a partir daí começam a existir os cards para de fato aquele projeto começar. Então Uhum. aí os cards, daí tem as features, a partir da feature vem o card e tudo mais, mas antes da feature tem o épico. Não sei se vale a pena a gente entrar nesse detalhe, o que que tu acha? Eu acho que sempre vale, acho que não tanto também pra gente conseguir focar em outras coisas assim do processo, mas uma coisa que fiquei pensando aqui enquanto tu falou, que até então, né, essa parte assim de discovery, essa parte que começa a falar mais de boards, da gente ter um Gira da vida, ou Linear, ou enfim, qualquer ferramenta nesse sentido, eu vejo que uma solução, ferramenta, enfim, que ajuda muito nesse processo, inclusive a gente usa na empresa, que é as IAs de atas de reunião. Uhum. Então isso, nossa, facilita muito essa parte de discovery, porque tu consegue retomar e ter uma fonte ali de conhecimento seguro. E geralmente essas calls de discovery são São longas e longas extensas e no sentido, vários é muito conteúdo e detalhezinhos. tal. Exato. Então aí eu já acho que é um ponto assim que a IA vem para entregar uma qualidade, assim, uma assertividade muito maior do que quando a gente tinha, por exemplo, antes, que era, pô, caderninho aqui,
cal rolando e caneta, ou cal rolando e um Notionzinho aberto numa telinha meio separada para ter anotando. Então, ó, eu noto assim, por exemplo, agora eu não entro mais nessa fase dos projetos, né? Agora eu foco mais na parte já de fato implementação. Mas quando eu fazia bastante parte, isso me dava muita liberdade de eu poder tá de corpo presente na reunião única e exclusivamente. Uhum, Às vezes, eu vou anotar alguma coisa, aí no tempo que tu tá anotando, já entrou em um outro assunto e tu perdeu alguma parte importante. Se eu sei que tem uma IA ligada, anotando, seja do Google, seja o Read AI, Fly, tem N hoje ferramentas que fazem isso, né? Mas me dá uma tranquilidade que eu não preciso ficar ali cuidando e anotando. Eu posso estar ali 100%, sabe, com a minha atenção. Eu acho que isso é uma das coisas bem significantes da uhum, gente fazer nesse projeto, né? uhum. Quando tu começou a falar assim de. Inclusive, daria pra fazer até um compilado de tudo isso e isso ser um esboço da primeira escrita Com de certeza, esboço do projeto, a partir de todo esse output que isso gera. com certeza. E eu garanto que vai ser muito mais assertivo no sentido de completude, conteúdo, De do não que escapar de um detalhe. várias pessoas escrevendo as suas notinhas ali. E às vezes muitos acordos e coisas que lá na frente a galera vai discutir de, tipo, pô, por que que essa decisão foi tomada? Por que que isso tá de tal jeito? Uhum. Por que que tal filtro é de tal forma? Por que que tal data é de tal jeito? Tudo isso aí foi discutido um dia Foi nessas discutido. longas e extensas reuniões aí, tá ligado? Exato. E isso a gente pode estender para todo o resto do ciclo de software, né? Sim, Se a gente vai pensar caos, que seja técnicas do time, caos de discussões, caos de arquitetura, própria retrospectivas, plane, tudo a gente pode usar essa questão das IAs nas reuniões e ter uma ata, tipo, muito mais completa do que se isso dependesse de um input humano, né? sim, sim. Não, concordo totalmente. Inclusive, aí beleza, chegamos lá, então a gente foi até os cards, né? Uhum, Então acho que daí nessa parte dos cards, aí seja aí card entenda qualquer coisa, seja escrever um épico, seja escrever uma feature, seja dentro da feature escrever uma user story, uhum, uma história técnica, enfim. Pensando nisso, aí eu acho que já começa a entrar bastante IA, no sentido de poder usar, caso tu uhum, queira, né? Não tô dizendo que as pessoas usam, quando a gente diz aqui usar IA, entenda-se, vemos a possibilidade de usar nesse processo, né? É exato. isso que a gente quer dizer com isso. Então eu acho que aí já começa a poder usar, porque daí a partir de uma ideia, tu já consegue ter todo aquele esboço. Então, por exemplo, tu pode passar para IA um modelo de como que seja teu card. Porque hoje Uhum, em dia tem vários templates no mercado, vamos dizer assim, que é tipo assim, eu, como usuário, eu quero tal coisa, quando tal coisa vai acontecer, nos critérios de aceite tem ação e consequência, tem caminho feliz das coisas, enfim, uhum. riscos mapeados. BDD. Exato, tem toda essa parada aí. Então, tu consegue hoje com a IA, tu pode botar aquele teu esboço que é muito chato e verborrático de fazer isso na mão, digamos assim, não tu consegue definir aquela tua estrutura uma vez, e a partir de pequenos inputs que tu vai dando, ela vai gerando já tudo naquele corpo e pode ir só refinando em cima daquilo. Hum, Então, aí nessa parte de cards e tudo mais, eu acho que já entrou aí um uso bem legal que ela vai trazer uma produtividade tipo massa. E até com o que a gente falou aí de dar esse take notes nas reuniões, tu consegue até mesmo gerar os outputs dela e botar, ó, gera uns boas para mim já no uhum, padrão, então já teria aí meio caminho andado. Então aí a gente falou da discovery, dor do cliente, discovery, cards. E uhum. aí a gente já botou os usos de ar. Quem que vem depois disso? E inclusive, só para fechar essa parte, eu tenho notado que as ferramentas em si já estão se apropriando de muitas features de IA justamente para isso. Sim, hoje quando eu entro numa call no meu Mac, que eu tenho o Notion Aham, desktop AI. instalado, E eu ele tá entro, ativa, né? não importa a call, pode ser no browser, pode ser em qualquer lugar, de repente, tipo assim, tipo, notei que você está numa reunião, você quer tomar notas, tipo, Exato. E o próprio daí na questão dos cards, por exemplo, lá na Bluemetrics a gente usa muito o Gira. E agora o Gira ele já tem várias features com IA. Então tu tem tanto um chat, eu não lembro o nome que eles deram, mas é um chat que tu pode conversar sobre dentro do tarefas Gira. dentro do Gira. E inclusive dentro de cada card, agora tu tem um botãozinho que é usar IA, alguma coisa nesse sentido que tu clica, e ele já tem vários presets assim de atividades. Então,
criar subtarefas dessa task, sabe? Tipo, caramba. Criar épico, definir o card, melhorar a descrição do card. Sim, daí Então, hoje tu pode tudo. estar numa reunião, tá no reading, daí tu gera o reading IA, tu passa pra ele, e ele olha todo O o fluxo. fluxograma que, tipo, te adiantou muito Exato. trampo já. E isso a gente tá falando tudo assim, de coisas prontas, que requer zero Não tô falando de reinventar a roda, desenvolvimento, de zero. implementar um Exato. modelo novo na AWS com não sei o quê. Zero setup. E se a gente escalar para um nível assim mais técnico da coisa, onde a gente considerar, por exemplo, uma construção de um fluxo com agentes que seja, aí a mente explode, né? Esse é o limite. Então eu posso pegar, por exemplo, vou fazer um trigger de um output de um take notes, por exemplo, de uma reunião, jogar para um fluxo agêntico que já sabe, por exemplo, as stacks que eu trabalho. Vamos supor assim, que front-end eu uso o React, back-end eu uso Python no framework X, na versão Y, e já quebrar assim, em várias agências e eu conseguir ter um rascunho bem fidedigno com o que eu tenho de arquitetura ou que possivelmente eu vou implementar. E eu já ter uma V1 das minhas tasks prontas no Gira assim que eu sair de uma reunião de discovery, por exemplo. Uhum. E aí, tipo, explode a cabeça para N possibilidades que a gente pode fazer, segregar por um agente específico em questão de infraestrutura, um agente específico em Uhum. questão de front-end, um agente específico com back, Sim, e cada já um ter tem a uma coisa sua bem skill granular. principal e tu consegue dar esse direcionamento. Exato, mas a gente não tá entrando nem nesse mérito, a gente tá falando de soluções já Sim, a prontas, gente tá né? falando de drag and drop. Exato, Tá ligado? plug and play, É né? isso aí, é isso aí. Isso Conectou aí, ali e a vida andou. e feliz. E aí eu acho que o a mais dessa questão das testes que tu falou, que eu acho super interessante, é essa parte documental, que é tanto pré-projeto, né? Então, às vezes, antes mesmo da gente começar a codar, a gente já vai para alguma coisa de documentação, seja uma arquitetura, seja uma outra coisa que eu acho super legal e tenho tentado trazer bastante para os projetos lá da empresa, que são lá a gente chama de TDRs, que são os Technical Definitions Records. Mas tem os ADRs também, os Architecture Definition, a gente leva pro T para a gente ter definições de tecnologia como um Sim, todo, sim, né? pra não Então, ficar tanto só fechado no escopo da isso, arquitetura. exato. E que é uma coisa que começa antes mesmo, né? Que é assim, por exemplo, olha, a gente já tem ali o escopo da demanda, a gente já, que seja desenhou arquitetura ou não, e a gente começa discussões do tipo assim, que ORM a gente vai usar? Qual banco de dados a gente vai usar, sabe? É uma demanda que precisa de um banco relacional, de um banco não relacional. Qual foi a discussão? Qual foi o consenso que a gente chegou? O que que a gente levou em consideração? Que isso é super importante se a gente parar para analisar, né? Porque a gente toma decisões baseadas em contexto. Só que o contexto ele se perde com o tempo. E Total. se a gente não tem isso traqueado, um dia vão perguntar, mas por que que escolheram aqui um MySQL? Ninguém vai saber se não tiver uma coisa anotada, né? Exato. Daqui a 4 anos, quem que vai lembrar por que que foi tomada a decisão de MySQL? Sim, sim. Né? Tipo, não tem como saber. Às Exato. vezes, cara, tem decisões que tu toma, passa duas sprints e tu já, tipo, precisa Rever, revisitar e tal, tu exato. já não sabe. Quem dirá quando passa meses ou anos, né? E entra naquela história que a gente falou, né? Tem off aqui que tu comentou que software é um organismo vivo. E essa é a maior realidade. É isso A aí. gente faz um software para mudar ele daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a Exato. um ano, né? Por isso que não seja pegado com o seu código, cara. Porque na Exato. verdade o software ele tá resolvendo um problema do mundo real. E o mundo real muda constantemente. Então, o problema é que hoje tu resolve com X, pode ser que agora venha uma outra coisa lá que agora você resolve com Y. Exato. Senta e chora. Arruma. Software, tipo, é pra resolver problemas do mundo real. É Senão não isso. faz sentido nenhum. Exato. Exatamente. Certo? Então, eu acho que assim, essa parte, além dos cards e documentação, é bem importante. E aí vai apoiar tanto o time técnico quanto o time mais de negócio. Porque a documentação a gente vai precisar nas duas vertentes, né? Tanto como tem o TDR, a gente tem o. Eu não lembro se é PDR no sentido de Product Definition Record, mas é no sentido também de versionar as decisões de produto, e aí não tecnicamente falando, que também a IA pode potencializar, né? Demais, assim. Não necessariamente com o conteúdo final gerado, até as próprias tarefas, né? Tipo, se tu olhar de criar uma V1 das tarefas que seja. E Hoje eu depois tu vem não. Tu refinando. vem refinando, Exato. seja quebrando em cards menores ou Exato. adicionando coisas que se Não, e perderam. às vezes ela vai adicionar também coisas que, como Bullshit, tá né? muito, muito
genérico, uma coisa ali vai gerar umas coisas que não tem nada a ver, mas, cara, olha o trampo Olha que o tu tempo, poupou, né? exato, Tu poupou muito tempo fazendo assim, né? exato. Então, saiu do card, teoricamente, depois do card, aí teve ali a reunião de planejamento do time e tudo mais. Acho que aí não precisamos Ah, entrar inventar, né? no mérito, né? Tipo, é muito claro, cada time tem a sua organização, porque depende de capacity, depende do como é que tá o desenho desse time, são mais seniors, são mais juniors, é mais equilibrado, as pessoas conhecem o produto, não, acho que aí não precisa entrar nessa seara, na minha Uhum. opinião. Então, partindo do princípio que tem o card pronto, deve vai codar. Beleza. Aí a gente também entrou com bastante IA. Daí aí abre-se um leque, que é partindo do princípio também que hoje todas as empresas têm alguma ferramenta minimamente homologada para uso com IA. Então não é que o cara vai botar ali o GPT da conta dele, vai o cloud da conta dele, vai plugar na codebase da empresa e fazer isso. Não é isso que a gente está falando. Então é um cara que trabalha na empresa que hoje, acredito hoje que grande parte delas já tem a sua ferramenta homologada, já tem mais ou menos ali uma direção, tipo, cara, takeaway aqui, vamos lá. E e aí que começa as possibilidades, porque o cara pode ser vibe coding, pode usar pode usar como copiloto, né? Não é no Uhum. Copilot na ideia de copiloto mesmo, pode usar como agente, pode usar como autocomplete, pode usar como revisor do código dele. Aí as possibilidades dentro do código, acho que São todos várias, vocês né? já sabem, depende da pessoa ser iniciante, ter experiência ou não, acho que essa parte, acho que é a parte que está mais difundida, acredito eu, certo? Tanto que quando a gente fala, né, IA com software, normalmente a gente vai cair nesse use case, né? Ah, é o vibe coding, né? É o falando, código gerando, eu avaliando e dando ok, o autocomplete. Mas acho que hoje já tem várias possibilidades, assim, dentro disso, né? E quando a gente fala código, eu vejo também muito se falando só em código de entrega, né? No sentido, assim, de, um componente no front-end, Uhum, ou um endpoint no back-end, ou um novo método na service X, ou uhum, coisas do tipo. Mas eu acho que a IA em si potencializa código como um todo, né? Então, exato, seja, por exemplo, eu criar o meu Terraform, eu exato, criar um novo módulo no Terraform, exato, novo um YAML, CI/CD, um script Python que lê uma planilha Excel que resolve o problema de alguém, que exato, uma pessoa que, tipo, que não é dev, por exemplo, um cara lá de finanças, botou aquilo ali num GPT da vida, fez um script Python, resolveu a vida dele, que foi genial. Cara, ele usou programação. exato. E- Tipo, né? Aí entra a mesma discussão, é programador ou não? O cara que joga Angry Birds no celular é gamer ou não? Enfim, não vou entrar nessa loucura aí. Discussões para o É, próximo eu episódio. não vou entrar nessa loucura aí. Mas, cara, é isso. Então, acho que essa questão do desenvolvimento, acho que pensando no desenvolvimento de carding do Win com dev codando local na máquina dele, acho que esses são os cenários. Acho que isso aí não tem também nada de novo ou que seja tão discutível assim na situação atual. Exato. Aí depois disso tem a revisão de código, tem o pull request. Tem uma coisa antes Ok. que a gente está esquecendo. Na verdade, duas. Uma a gente já falou Ok. e outra a gente não. Própria documentação, um define, assim, né? Enquanto tá escrevendo, atualizar as documentações do código, aí ela pode ajudar muito nesse sentido. Ah, exato. Inclusive, indo nessa linha de documentação, pode ser que tu tá mexendo em um sistema que não tem documentação. E tu Exato. pode usar aquela codebase para te ajudar a entender fluxogramas daquele sistema, enfim. Então tem Exato. isso aí também. Documentar essas mudanças, escrever mensagem de commit também, e ajuda muito. Hoje no VS Code, por exemplo, lá na empresa a gente tem homologado o GitHub Copilot. Então ele já tem plugin dentro do próprio do GitHub Copilot no VS Code, Uhum. que ele te ajuda, dadas as mudanças do arquivo, ele escreve a mensagem de commit Sim, para ele ti consegue automaticamente. Aham. sumarizar e E chegar. isso é muito top, né? Também acho. E aí a outra coisa que eu falei que a gente estava esquecendo aqui de mencionar são os testes, né? Ah, mas é que pra mim hoje teste tá ligado no desenvolvimento, né? Pra mim não entendo, acho que é justamente que o negócio óbvio, por isso que Aham, exato. tô falhando aí. É que pra mim, hoje, cara, se eu tô codando, tem teste. Pra mim é uma Uhum, coisa que existe, mas eu entendo que eu tô falhando em pensar assim porque o óbvio eles dito. Então, sim, testes. exato, E entendo que quando eu digo desenvolver, não existe pra mim abrir o pé sem estar com aquilo ali coberto. exato. Mas, né? Mas era uma coisa assim que mudou muito o paradigma de trabalho, porque antes muitos
sistemas não iam para esse caminho de implementar teste, porque era demorado, era uma coisa que, putz, não. Eu já vi muito falar que o cliente não paga por teste, né? O cliente paga por um negócio rodando. Mas às vezes as pessoas não entendem que o teste é uma garantia, uma segurança de ter aquele sistema rodando, Exato, né? exato. E eu acho que a IA Mas potencializa muito nesse custa virar essa sentido. chave. Custa, Custa custa. virar essa chave. E com a IA a gente faz isso muito mais rápido, né? Acho que Exatamente. não que a gente vai gerar todos os testes também, É. uma versão final e Aí Prime. tem um viés aí também, que é tipo assim, se for full com a IA, aí é só teste pra passar uma cobertura e dizer que Exato, tá coberto, não exato, necessariamente um teste que tá com aquele corner case que tu sabe que pode dar e tu tá cobrindo ele. Então aí a exato. gente também chega nesse. Gerar por gerar, só para cobrir, a gente sabe que não é eficiente, né? Mas tem muito teste bobinho, que às vezes a gente vai levar um tempo de setup, que com IA ele vai rodar, vai gerar Eu e para mim, perfeito, o que sabe? ajuda muito é setup, Hum. porque hoje, tipo assim, se tu trabalha com. Eu venho do .NET, né? Então tu tem ali muita injeção de coisa, e tu precisa subir um banco de memória pra testar aquilo ali e tudo mais. Ele, tipo, magicamente as coisas acontecem. Quero testar um controller que naquele endpoint específico, sei lá, tem um contrato lá que tem 50 mil propriedades. Pum, Uhum. gera para mim um mock daquele objeto. Então, para esse tipo de coisa, Fantástico, né? mão na roda total. O que ajuda a fazer, na minha opinião, e depois tu refina, tu pode pegar aquela tua implementação, aí geralmente num card tem ali casos de uso e Uhum. afins, tu passa aqueles casos de uso para IA e pede para criar teste em cima daqueles casos de uso. Então, é um direcionamento que tu pode dar e a partir daí tu refina e vê se tá pegando ali. Tem um corner case e outro, enfim. Mas aí não sai aquele teste, sei lá, que soma um mais um e tá esperando dois e ó, passou no teste, então cobriu. Uhum. Não tem valor Exato. pensando assim, sabe? Concordo. A não ser só cobertura. Então daí a gente, depois disso, do desenvolvimento local, aí foi para abrir o pull request. Então tem ali a Uhum. revisão de código. Então hoje tu consegue botar agentes para estar revisando o PR e aí tem a IA que ajuda nisso. Uhum. Inclusive lá no GitHub Copilot, parece que eu tô vendendo o GitHub Copilot aqui, né? Logo o cara que fala tanto da Microsoft, né, fazendo isso, Cara, é né? o que tá homologado. Mas inclusive a Microsoft comprou recentemente, né? Mas o GitHub ele vende muito antes da Microsoft. Tem esse ponto. Mas tá linkado a ela. Tá linkado porque ela comprou. Não fala tanto, amando a Microsoft. Cara, da inteiro, né, cara? Mas, inclusive, é muito interessante, assim, para quem ainda não testou, enfim, essas ferramentas de análise de PR, elas deram uma evoluída com a IA generativa muito boa. Inclusive, até eu tinha comentado contigo, né? Quando hoje a gente ativa lá o GitHub Copilot Agent para ele fazer o PR, ele até divide, assim, por seções de coisas críticas, que ele sugere mudança, enfim, coisas do tipo. E às vezes ele faz alguns comentários na PR e ele marca como nitpicking. Que é justamente aquela coisa assim que ele tá procurando pelo em ovo, sabe? Aquela coisa assim, pô, isso aqui não é um bug. Uhum. Mas, pá, podia dar essa mudançazinha que esse nomezinho da variável aqui tá meio redundante, poderia ser menor, melhor, sabe? Sim. Então é bem interessante, assim. Seja, tipo, aquele refinamento final, é aquela Uhum. lapidação, tipo assim, cara, isso aqui É, tá uma nota 8 mano, dá pra ser um 10, dá exato, sabe? uma Tipo, eu tô nota aqui. sendo chato aqui, sabe? Não vai prejudicar, mas se tu botar isso aqui, vai ficar Exato, perfeito, sabe? exato, exato. Então é bem interessante, assim, acho que de longe de substituir uma revisão, por exemplo, se é alguém júnior ou se é alguém pleno, de ter uma revisão de alguém mais sênior ou até do tech lead, até porque eu vejo que esses perfis mais sêniors, eles vão trazer uma outra visão que não só código, Exato. né? É tu entender impacto no produto, pensar que aquilo ali a longo prazo, para onde espera-se que o produto chegue, aquilo ali não foi a melhor solução, que talvez aquela solução não foi a que foi pedida e desenhada Ah, inicialmente. Então exato. tem tudo isso. Mas na grande parte, assim, coisas de código, ele vai performar super bem. Mas ainda acho que transcrever e trazer coisas do negócio ainda vai ficar por um tempo legal, aí acho que na mão do líder, do sênior, enfim, Sim, de sim. quem for o pair revisando ali, né? Sim, sim, concordo, concordo. Depois disso, do processo de desenvolvimento, tem o processo de QA, então tem Uhum, ali tanto testes, homologação. Eu acho que a questão de AI é muito mais ligada a se tá rolando teste automatizado ou não, uhum, porque senão aquele teste mais de validar os critérios e tudo mais, acho que ainda não sei se tem muito AI, talvez pode ter AI para escrever tipo casos de teste, porque hoje
no processo é o que a pega e gera casos de teste em cima dos critérios adjacentes, ou o que o card está solicitando, mas em Uhum, cima daquilo ali, não que vai fazer amarrados a gente, uhum. é um fio condutor, vamos dizer assim, que o card que o dev puxou vai ter. Então, a partir daquilo ali, eu acho que dá para usar IA para gerar os casos de teste, porque é uma coisa muito manual. Mas o teste em si, o ato de testar, eu acho que ainda tem pouca IA ali, porque é muito de fato, sei lá, tô criando um CRUD aqui, tô fazendo um filtro numa tela. O cara vai lá e vai clicar, ver se o filtro tá funcionando, enfim, vai fazer esse papel, sabe? Mas Uhum. acho que a documentação dos casos de teste, e tudo mais, o que que foi testado, o que que é um caso feliz, o que que é um caso de insucesso. Se eu fizer A, tem que acontecer B e vice-versa. Se eu não fizer A, nunca pode acontecer B, enfim, essas coisas. Acho que isso daí a IA entrou também. O que tu acha? Eu tô meio fora, assim, dessa parte mais de teste. Por um tempo eu tava mais em contato, assim, com times de teste. Mas eu acredito que isso tem evoluído bem nesse sentido, até de testar automaticamente esses casos mais em browser. Mas e aí, por quê? De onde vem minha teoria disso, tá? Que a gente tá começando a ter modelos interativos. Então, por exemplo, lá na Amazon, na AWS, a gente tem um modelo que se chama Nova Act, que a responsabilidade dele é só de conseguir emular ações num browser. Então é como se eu estivesse rodando lá um Selenium da vida com um browser aberto e ele fosse dando os comandos e navegando automaticamente. Uhum, Como se eu tivesse a habilidade de fato fazer o act na página ali, né? Então ele vai uhum. meio que tirando prints, entendendo as coisas, pegando as posições e fazendo as ações de clique, de Tá, é tipo um navegação. crawler com Um crawler, esteroides. exato, exatamente. Então, esse é uma possibilidade que eu vejo, que provavelmente deve estar alguma coisa andando nesse sentido. E também o próprio o browser da Perplexity, né? Tô testando aqui o Comet e o Tô, es- assistente dele tô tá esperando esperando o um invite. invite. Vai chegar, Faz vai chegar. um episódio passado aí, retrasado, me foi oferecido até agora nada. Vai chegar, Meio vai chegar. presente de Grêmio, sabe? Mas assim, tu consegue pedir atividades que ele de fato assume a operação, assim como se desse um sudo no teu browser. Então ele congela o browser e ele começa a operacionalizar o browser para chegar naquela ação que E tu tu quer. fica olhando aquilo ali Tu fica acontecendo, tipo, olhando como e se ele tivesse movimenta. um Exato. macro no PC. Exatamente. Exatamente. Ô, louco. Ô, louco. Então eu vejo que provavelmente deve ter coisas evoluindo nesse sentido. Como eu tô meio off, eu não sei de fato o que que já existe. Mas eu acredito que tenham coisas nesse sentido de tu ter uma definição lá que seja num BDD, como falar, como de, Uhum, usuários do perfil X, eu quero não sei o que, os critérios, e baseado nessas descrições, ele já interagir com o browser e de fato validar. uhum. Acho que também, de longe, vai ser algo que não precisamos mais de QA, ou, sabe, demite todo mundo e Não, bota isso não, para não. rodar, Não, não, isso não. mas eu acho que ele poupa bastante tempo. Sim, ele vai ajudar a chegar a menos problemas em produção, mais uma camada, e com certeza vai ajudar o pessoa de qualidade a performar mais em cima disso. Exato. Cara, depois disso, então, a gente teoricamente vai pra produção. Vai para produção, mas aí tem um meio campo, assim, vamos dizer, um meio termo, que eu acho que também tem a IA já começando a ajudar bastante, que é em tempo do desenvolvimento de software, o time de projetos ir fazendo as suas comunicações sobre a evolução do projeto. Então, por exemplo, lá na Blumetrics, os gerentes de projetos eles sempre vão fazendo os reportes semanais, né, os status reports, conforme as sprints. Então eu vejo que já está um movimento muito avançado assim de usar a IA nesses processos para organizar o que foi feito na sprint, organizar o que que vai rolar e meio que já montar um documento meio pronto. Que se o gerente de projetos fosse pegar manualmente, ler tudo que foi feito, sumarizar, criar um texto, transformar Uhum, uma visualização aquilo ali, comunicar ao cliente, ia ser um tempão. E agora já com ferramentas, por exemplo, já tem quase que geração de relatório automatizado nesse sentido, sabe? pode crer. Então, veio de tudo assim que a gente falou, agora a gente tá falando de pré-produção, mas vamos tentar somar todo o tempo economizado em cada processinho desse que a gente veio falando. Uhum. Desde anotar Tempo uma. pode ser tempo, ou pode ser que. Pode ser não. Além do tempo, ou se não for só o tempo, também um ganho de qualidade, Com né, certeza. no que está sendo feito. Porque o tempo que tu ia gastar, tu vai estar usando pra aprimorar alguma coisa ali. Dado que o que foi feito na IA,
foi que quem deu a instrução pra ela era a pessoa que ia fazer aquilo ali com ou sem IA. Acho Exatamente. que esse é um bom ponto de discussão. Por quê? Porque é muito fácil dizer que, ganha mais produtividade, não sei o que, não sei o quê. Se eu, que era o cara que ia codar, vou lá fazer um papel que outra pessoa ia fazer. Uhum. Eu acho que ela vai muito bem ser, no processo em questão, a pessoa que ia fazer aquilo ali sem IA é a pessoa que tá guiando ela. Porque daí eu acho que aí a gente consegue chegar nos lugares de uma maneira muito melhorada. Faz sentido pra ti? Uhum. Faz, com certeza. Acho que esse é o grande ponto, né, quando a gente fala assim, em tudo que a gente falou, em nenhum momento a gente falou assim: "Ah, isso aqui substitui cem Não, por cento a não, função não. X". Eu só vejo como poster, sabe? Exato, Tipo, não vejo assim um replace, tá ligado? exato. Cara, e pensando em produção, tem uma parada aí que eu fiquei pensando agora, eu não sei se eu tenho resposta pra isso. Então deu tudo certo, passamos por todo esse, por Essa jornada, esse né. fluxograma, esse processo do que a gente falou, a gente chega em produção. Quando a gente chega em produção, a gente se preocupa com log, com observabilidade e tudo mais. Uhum. Como é que fica isso com IA em produção? E Observabilidade e afins. era sabe que é o único quando tu citou observabilidade, quando citou produção, o único tema que eu consegui tangibilizar, assim, e pensar que eu já vejo casos práticos de uso, assim, é nessa parte de observabilidade. E, principalmente eu acho que tanto na parte mais preditiva, que a gente já tinha, e aí na IA mais voltada para machine Machine learning, learning, sim, a sim. coisa mais preditiva da coisa, né, deu, consegui projetar para daqui a 3 horas o uso de CPU do meu servidor e eu saber se eu preciso escalar ou não, coisas do Sim, vou ter que tipo. fazer um trigger nisso e tal. Exato. Mas num caso, assim, daí pensando mais em IA generativa, que eu vejo que é mais do que a gente está tentando tangibilizar aqui, principalmente na parte de logs. Sim, Então, né, até então a gente tinha lá aquela sopa de letrinhas lá nos logs, às vezes até algumas coisas a gente conseguia categorizar, colocar algum tipo de tag e tal, mas era um gerenciamento meio complexo, né? Imagina uma exato. aplicação de grande uso, 50 mil usuários, rolando e log, 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 tu não consegue meio que entender, viabilizar, tangibilizar. Então eu vejo que a generativa vai muito nesse sentido também, né? Sim, a gente Conseguir consegue pegar o... agrupar as paradas aí, tu consegue a partir Exato. disso categorizar e a partir disso tu consegue gerar os teus insights. Exato, entender quando é que um erro começou a acontecer, sem tu precisar ir lá mitigar, sabe, fazer drill down das informações. Então eu vejo que hoje é um caso muito prático da parte produtiva, né? A Certo. gente conseguir mastigar assim ou mais rapidamente chegar em alguma análise, em algum resultado, coisas do tipo, né? E aí, depois de toda E esse... aí, E, aí, depois de todo esse fluxograma e todo esse processo, e toda essa discussão sobre uso de AI e tudo mais, qual que é a tua mensagem de commit? tá difícil de bater a última, hein? A última mensagem de commit A eu gente peguei. pode pegar a transcrição desse vídeo e pedir pra IA gerar um commit pra nós. Mas daí a gente não vai conseguir falar no vídeo agora. Não, mas aí, ó, vão ficar tristes, né? Não tem como, Todo, não tem como. eu tenho certeza que tem pessoas que veem, vê o episódio, só pensando, que Eu pulam acho o que sim. vídeo Eu acho que sim. procurando, Pula né? tudo e Pula fica tudo e pensa, não, eu só quero saber qual mensagem só de a mensagem de commit. commit. Ou seria tão triste que depois de tantos episódios ninguém saber que isso existe, né? Ah. Eu nem quero pensar nisso. Não quero pensar nisso, senão tá triste. Se tu fica esperando a mensagem de commit, comenta no vídeo, Por né? favor, Eu espero a mensagem de commit. dá essa moral pra gente, É, por favor. Por vai favor. aquecer os nossos corações, Por né? favor. Cara, mensagem de commit, mano, não sei. Deixa eu pensar. Eu tenho um. Eu Vai, tenho um manda. que não tá ligado com o IA, mas acho que a gente falou, a gente bateu muito nessa tecla hoje e eu sou a favor disso. Diga. Processo é importante e necessário. É um mal necessário. Processo é um mal necessário e negociável. Inegociável. Concordo. Então, Processo é inegociável. cara, por isso que a gente chama Fechou. de casamento. Não é uma dupla. É um casal, É né? um É casal. um É um casal. casal, é verdade. Uma história de amor. É. Mas é isso então. Fechou, Fechamos. valeu. Fechou? Tamo entregue. Aquele like, aquele comentário, compartilhar com as pessoas que acham que faz sentido. E é nóis. Lembrando, né? A gente faz sempre de muito coração e muito bom grado. 100% amor e humildade. Sempre. E sempre de coração aberto aí para ouvir críticas, O comentários, peito em sugestões. festa e o coração a gargalhar. Valeu. Feito? Valeu, 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 Valeu. valeu. Valeu para quem tá aqui. Valeu para quem tá lá. Até a próxima. Valeu.